estatutariamente falando, um conselheiro do Palmeiras tem direito a ingressos em jogos? Quantos ingressos um cara desse tem direito? Se isso está em algum estatuto registrado que um conselheiro do Palmeiras tem direito a ingresso por fazer parte da política do Palmeiras, então você não pode retaliar. Aí você está indo contra o estatuto. Se é um acordo verbal de que o fato de eu ser conselheiro me dá o direito ao ingresso, aí você precisa trabalhar no âmbito geral, né? A partir de agora, não teremos mais ingressos para conselheiros e, enfim, por causa de uma manifestação que eu não julgo prudente, parará, e acabou, e você corta de todo mundo. E aí tem o terceiro fato, né? Se você corta de um lado e mantém aqueles que só dizem amém pro outro, né? Porra. Aí você tá entrando numa seara muito perigosa, que é a seara ditatorial, que é a seara da incongruência, que é a seara até da hipocrisia, porque a própria Leila votava contra, né? Inclusive até expediu mandatos judiciais contra um ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, por repasse de ingressos, e aí você começa a se tornar uma pessoa bastante hipócrita em suas decisões, que é onde você precisa tomar bastante cuidado, né? Até porque, se isso é uma prática comum no Palmeiras, você acaba trabalhando contra a transparência, porque a oposição, ela serve justamente para contrapor aquilo que eles entendem que a política da situação não esteja fazendo de uma forma correta ou capaz. Isso chama-se democracia. Se dentro da democracia do Palmeiras existe um grupo que está pedindo explicações e essas explicações não são dadas, aí você está atentando contra a nobreza e a política e os bons costumes que um governo, ou no caso, uma gestão de um clube, deveria trabalhar, que é a transparência, né? É só você trazer os papéis, mostrar direitinho que os números são esses, que aqui se trabalha, que a verdade é essa, você silencia o outro lado. Que tem economia, Exato, que é o melhor do clube. Explica, se você não deve nada, você explica. Perfeito. Cara. É isso. Quem não deve, não teme, né, Lelê? Eu acho que esse é um ditado bem simples, né? Quando esses mesmos conselheiros pediram a abertura e a transparência da possibilidade de troca de patrocinador master no Palmeiras, e por enquanto se faz só um silêncio. O silêncio não é bom para ninguém. A omissão, ainda mais uma política de clube, ela não é boa para ninguém, ela só prejudica. Ela só gera burburinho. E burburinho que a gente espera que não tenha reflexo dentro de campo. Lembrando, gente, daqui a 2 semanas, nós temos um jogo contra o Boca, uma semifinal de Libertadores para começar. E o pior de tudo, Lelê, é você gerar um burburinho não só na política interna, mas você gera um burburinho e uma pressão externa desnecessária na principal torcida que precisa, neste momento, abraçar o clube, que é a torcida do Palmeiras, que é a Mancha Verde. Ou a organizada, ou aqueles que vão se aliar, porque esses caras são muita voz, né? Quem vai para fora do Brasil, quem acompanha o clube, quem não tem acesso a essas viagens, esses caras se doem muitas vezes para ir para lá, vão de caravana, enfim, fazem um baita sacrifício, e você está comprando briga com esses caras com essa história de um protesto que, até onde eu sei, foi pacífico. Foi um protesto engraçado, foi um protesto curioso, mas eu não vi nenhuma ameaça velada da torcida à idoneidade ou, principalmente, ao âmbito físico da presidente do Palmeiras. Integridade, né? E outra, integridade. Foram agressões virtuais, ameaças virtuais de perfis que, cara, todo mundo pode criar um perfil aí e acabaram pegando 3 caras ali da linha de frente. E outra informação que surgiu nessa semana ainda em relação a ela, em relação a coisa fora do campo,
É muita coisa. Semana passada foi que ela se tornou a quarta mulher mais rica do Brasil, quarta ou quinta mulher, em 800 milhões de reais que aumentou a renda. Tá? Mas tudo bem que ela não tem culpa de ter saído num jornal como isso, mas também aparece. Aí tem a questão também da foto do Luiz Guilherme com a Crefisa gigantesca, não dá nem para ver que é o Luiz Guilherme. Então, é uma série de questões que precisam ser discutidas. E por que não pode ser discutido? Então, aqui, essa atitude de cortar ingressos de quem quer informações, quer esclarecimentos de um acordo que é o Palmeiras, porque esse avião, gente, Arturo, Facinca, não é de graça, é permuta, tá rolando permuta. Divulgamos da empresa Placar Linhas Aéreas nos perfis do clube, em contrapartida vocês usam um avião, isso não é de graça para nenhum dos lados. Não é que o Palmeiras pode economizar por um contrato, mas e se ela fosse patrocinar, né? A Placar Linhas Aéreas quer patrocinar o Palmeiras, quanto que seria? Seria o valor que o Verdão está economizando de viagem? Eu acho que não, eu acho que seria mais, mas é uma opinião minha. Então, tudo isso tem que ser discutido, não pode simplesmente ser colocado embaixo do pano e simplesmente, não vamos discutir isso, porque onde já se viu. Então, a gente caminha, a gente flerta realmente para esse tipo de coisa, mas me incomoda, Facinca, te interrompendo, desculpa, esse holofote o tempo todo em gente que não é para aparecer, o que mostra cada vez mais que ainda acho que o Abel é o ponto central dessa história, o cara é o ponto de equilíbrio desse time. Imagino que se ele sair hoje, vai tudo por água abaixo, Facinca. Eu, de verdade, me chama muito a atenção esse tipo de picuinha desnecessária, né? Por exemplo, ameaça, quem recebeu foi, por exemplo, o Maurício Gagliotti, o Alexandre Matos, à época diretor de futebol do Palmeiras, recebeu esse tipo de ameaça, né? Até o Paulo Nobre, vejam só, né? Receber esse tipo de ameaça. Eu não vi a torcida do Palmeiras atual fazer qualquer tipo de ameaça que pudesse, na minha modesta opinião, gerar uma retaliação até na esfera jurídica para, sabe, um afastamento de proximidade de pessoas, uma lei de proteção contra o presidente da Mancha Verde, o Jorge, o vice-presidente, o Thiago, enfim, essas pessoas que torcem para o clube, que tem lá as manifestações deles, vocês apoiando ou não, mas por enquanto são manifestações que eu não vi em nenhum momento gerar qualquer tipo de interpretação, na minha modesta opinião, para entrar numa esfera criminal, né? A Mancha já errou muitas vezes, a Savoia, a Tupi, as organizadas já erraram muitas vezes, foram muito injustas com o Gagliotti, muito injustas com o Paulo Nobre, enfim, com vários, mas perto do que esses caras passaram, a Leila só está sofrendo memes e críticas normais, pacíficas, né? Você ir à porta da Crefisa para ficar batendo bumbo e cantando musiquinha, isso aí para mim, desculpa, mais uma cena cômica, uma cobrança cômica, né? Mas que tem um perfil de cobrança do que de fato, se você sair daqui nós vamos te matar, nós vamos quebrar você. Pelo amor de Deus, isso aí não houve. Não houve. Então, assim, você gerar uma medida de proteção, né, sabe, contra figuras que nesse momento não cometeram nenhum tipo de crime, eu acho que vai muito além do clima que o Palmeiras precisava às vésperas de uma semifinal de Libertadores. É querer chamar muito atenção para o próprio ego, sabe? É querer desviar, às vezes, foco de insucessos na própria gestão do clube. Por exemplo, nessa história do Piquerez, que é ridículo. É ridículo um clube como o Palmeiras não ter 900 mil dólares para pagar à vista. Paga à vista, velho. Que parcelar o Penharol, cara. Sabe, toda hora ficar tendo que receber e-mail da FIFA porque não caiu o treco, cara. Sabe, uma coisa assim. Muito feio isso, né, cara? É horroroso, feio, cara. Sabe, resolve, dá o dinheiro e vai embora, sabe? A premiação da Libertadores mesmo para ir pra semifinal. Pega a parte desse Katsu aí, paga um abraço. Só Palmeiras nunca foi assim, Lelê. Então, acho que, sabe, algumas prioridades estão sendo invertidas com a presidente do Palmeiras.